Autárquicas 2021, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje contamos com a presença de Jorge Carneiro, candidato à presidência da Junta de Freguesia de Sobreira, no Concelho de Paredes, como independente, mas com apoio da coligação Primeiro as Pessoas, constituída pelo PSD e CDS-PP. Quem é este candidato é o que vamos saber já a seguir. Jorge Carneiro candidata-se à presidência da Junta de Freguesia de Sobreira como independente, mas conta com o apoio da coligação Primeiro as Pessoas. Médico dentista numa policlínica na Sobreira, o candidato tem 55 anos, é casado e pai de 5 filhos. Natural de Matosinhos e residente em Gandra, desenvolveu a sua atividade profissional na freguesia de Sobreira, Concelho de Paredes, há 33 anos. Sobreira rumo ao futuro é o lema desta candidatura, que tem por base a resolução das questões mais básicas e essenciais para impulsionar o desenvolvimento da freguesia. O candidato diz que as suas propostas são para mais de 4 anos, numa linha condutora rumo ao futuro. Autárquicas 2021, novamente, sejam bem-vindos. Hoje contamos então com o candidato Jorge Carneiro, à Junta de Freguesia de Sobreira. Boa noite, Boa noite. Soutor. É a primeira vez que se candidata à presidência de uma junta. Sim, primeira vez. Boa noite. Mais uma vez, prazer estar aqui. Realmente é a primeira vez que me candidato. Mas tem alguma experiência política? Sim, tive um passado com alguma experiência, mas não sou político, mas gostaria de contribuir um pouco para a melhoria das condições lá na nossa freguesia. Não é natural nem reside em Sobreira. Não, estou na Sobreira há muitos anos, É natural de Matosinhos? estou no Geral de Matosinhos, mas estou na Sobreira na minha parte profissional há 33 anos, sem interrupções, e estou com muito gosto, porque gosto muito da terra e espero continuar durante muito tempo ainda. Portanto, está lá há 33 anos, 33 anos. Trabalha numa policlínica Sim. onde é dentista, não é? Sim, Médico sou dentista. mais dentista. Mas reside em Gandra. Gandra. Portanto, gosta muito da Sobreira, mas reside em Gandra, é perto de Gandra da Sobreira. É relativamente perto. Isto por opção, porque realmente na Sobreira é tudo mais complicado. Nós não temos assim muita escolha em termos de habitação, em termos de algumas coisas que realmente ali Gandra é uma zona mais central, é mais fácil. Mas não exclui a hipótese de um dia poder mudar para lá. Para Sobreira, Para Sobreira, ou um dia para candidatar-se a Gandra. Não, para Sobreira, para Sobreira. Mas diga-me, o que o motiva a apresentar esta candidatura é esse facto mesmo, o querer melhorar as condições de vida existente na freguesia da Sobreira? Sim, o lema da campanha, primeiro as pessoas. E realmente as pessoas em Sobreira são pessoas que eu conheço há muitos anos e que realmente, olhando para aquilo que são as condições, acho que posso contribuir um pouco para que as pessoas tenham esse acréscimo do que são condições básicas de vida. Porque também as questões básicas são neste momento aquilo que mais o aflige, não é? Sim. Mas fala-me exatamente de quê? Da água, saneamento? A água praticamente A cobertura- resolvido, porque as pessoas A água, cobertura mas já é quase total, não sim, é? sim, temos 5 subsistemas de água que abastecem a freguesia, mas existe um conjunto de outras situações que realmente levaram a incorporar esta candidatura para tentar, de alguma maneira, fazer com que as pessoas tenham as condições dignas que eu acho. E olhando um bocado para aquela zona e contando em conversas com pessoas amigas, estamos a falar de uma freguesia que está a 15 km do Porto e está nesta altura ainda a discutir saneamentos e coisas muito básicas. A cobertura em relação ao saneamento não é a mesma que relativamente à água, pois não? Não, Mas ainda não. é muito baixa a cobertura? Saneamento não existe ainda. Nada? Nada. Existem as promessas que já têm sido feitas, Mas que estão no papel? mas que estão no papel. E já foram promessas de há uns anos, nas últimas eleições voltaram a ser promessas, e nesta altura voltam a ser promessas pelo atual
pela atual junta de freguesia, que supostamente irá arrancar breve com o saneamento básico, que é urgente, porque realmente... Mas já está projetado para lá o saneamento? Está projetado. Entretanto, mesmo em relação a isso, já questionei algumas coisas que eu acho que essenciais, nomeadamente a localização da ETAR, por exemplo. Está prevista uma Está estação de prevista, tratamento está de águas prevista, residuais? sim, sim. Mas não se sabe ainda qual a localização? Sabe-se a localização, eu ponho em dúvida que a localização seja a mais adequada, mas também não sei por que motivo é que se projeta um saneamento, uma freguesia que nesta altura terá 1000 e tal fogos, e se projeta para 600 fogos. Não entendo muito bem a opção. Acho que fazer-se essas infraestruturas, acho que se deve contemplar a freguesia Na sua totalidade. Não estamos a fazer Portanto, a as cobertura coisas... será de 50%, ou 50%. pelo menos E ainda por inicialmente? cima existem pontos que eu acho que são essenciais, nomeadamente a escola EB23, que tem bastantes alunos, estamos a falar de 1000 alunos. E o saneamento E o saneamento não chega a essa escola, não se percebe muito bem porquê. Como não se percebe, por exemplo, porque é que o saneamento ali na zona da estação fica ligado à rede de Recarei, que é ali ao lado, também não se percebe muito bem, mas a seu tempo também teremos a oportunidade de discutir depois essa perspectiva, porque são perspectivas. Mas são não concorda opções. com a localização da ETAR? Disse há pouco porquê? Onde é que vai ficar a A ETAR? ETAR, basicamente, já existe uma ETAR, nesta altura, que vai ser supostamente remodelada, mas estamos a falar numa freguesia que tem uma área bastante grande. Porque é que se faz uma ETAR numa zona urbana, por exemplo, podendo a ETAR ficar um pouco mais afastada das Portanto, habitações? fica mesmo praticamente no centro da Sim, freguesia? fica no centro, praticamente no centro da freguesia. Portanto, existem algumas questões que eu, a seu tempo, também irei discutir, porque são situações que têm a ver também com a qualidade de vida. Estamos a falar numa zona urbana, quando se calhar não seria o mais adequado, mas esperarei pelas justificações. E tem a ver com a qualidade de vida das pessoas e tem a ver também com o ambiente, não é? Porque Exatamente. enquanto não houver saneamento, as questões ambientais são importantes e há aqui, logicamente, uma clara violação. Agora, outra situação, e que a mim, até eu própria fiquei admirada, tem a ver com a eletricidade. Há casas que não têm luz. Eu visitei já uma situação que realmente a pessoa não tem possibilidade de fazer a colocação da eletricidade, porque é demasiado caro. E estamos a falar de uma pessoa que é viúva, que tem as condições para a instalação, mas como é cara a baixada da eletricidade, e que foi pedida ajuda, entretanto, também à Junta de Freguesia, para ver se seria possível, não foi contemplada. Também não se sabe muito bem porquê. Supostamente porque não haveria verba, mas alguém que está ao comando de uma junta de freguesia tem que redescobrir, tem que arranjar soluções Para uma situação deste género. Mas só tem conhecimento de um caso. Então. De um caso. Mas é lá mesmo no centro da Sim, da em Castromil, que é um dos lugares de freguesia. A recolha do lixo é outra matéria que considero importante. É importante. Porque não está a ser feita. Está a ser feita nos moldes que nesta altura já não servem à população. Aquilo há uns dias semanais para se fazer a recolha, mas existem sítios onde as pessoas ainda queimam o lixo em casa, que é uma coisa que eu não... E que é perigosíssimo hoje em dia, não é? Que são as chamadas queimadas na altura do verão. E ainda por cima essas pessoas pagam a taxa do lixo. Porque é que isso é feito dessa maneira também não se entende, porque existem outras freguesias e outros locais onde existem soluções para esses casos. As pessoas não se poderem deslocar para depositarem o lixo nos ecopontos. Portanto, há falta de ecopontos. Sim, há falta de ecopontos. E há lugares que, pelo acidentado do local, não permite que as pessoas se desloquem para e fazer daí isso. As queimadas. Daí as queimadas em casa. Que eu nem imaginava.
eu antes de fazer essa passagem pela freguesia, como digo, existem estas coisas que eu nem pensei que seria Ou possível. seja, só tomou contacto com estas realidades agora em altura de campanha, não é? Porque nesta altura faz-se muito porta a porta, e visita. E faz-se muito e as próprias pessoas, ouvir as pessoas. A população queixou-se Sim, destas situações. Em relação à recolha, nesta altura o que está estipulado é fazer-se a recolha X dias por semana, e se calhar pela população já justificaria outro tipo de recolha. Por exemplo, se à segunda-feira for o dia de recolha, e se for um feriado, por exemplo, as pessoas estão com os contentores cheios o fim de semana e só se faz a recolha à quarta-feira, o que aquilo fica ali à volta dos locais. E as pessoas acabam por colocar os sacos de lixo fora no chão, não é? O que é um perigo até para os animais errantes que andam hoje em dia pelas ruas de qualquer localidade. Isto também, a recolha do lixo, é uma questão pertinente, até porque fala-se muito na recolha seletiva e há a tentativa de sensibilizar as pessoas para fazerem a seleção de lixos em casa. Ora, se não há equipamento nem há condições para depois fazerem se calhar com mais regularidade esta recolha, desmotiva a que as pessoas façam essa seleção de lixos, não é? Essa separação. Preocupam-se, se calhar, com essa situação, quando a parte da recolha mesmo funcionar não funciona. Não funciona. Portanto, é uma das minhas propostas também, fazermos uma apreciação das necessidades para os dias de recolha e alteração dos ecopontos, por exemplo, fazer ecopontos subterrâneos, que seria também uma solução boa para a freguesia. Mas para as competências da Junta, essa já é uma situação um bocadinho difícil, não é? Sim. Como é que se tenta fazer isso? Tem que se relatar, porque eu acho que mesmo as câmaras municipais têm que ter conhecimento das necessidades de uma freguesia. E acha que não tem? Por exemplo, neste caso até quem está lá é do Partido Socialista, não é? O atual Presidente de Junta, o Executivo Camarário também é socialista. Acha que não há estes contactos e esta tentativa de pressionar no sentido de resolver Eu acho que, acima de tudo, tem que haver uma sensibilidade da Junta de Freguesia e uma vontade para essas questões. Está a dizer que não há? Não acho que não há. A minha opinião é que não há essa sensibilidade. As pessoas estão um pouco abandonadas e é como diz, havendo por parte do atual elenco da Junta de Freguesia, tendo essa possibilidade de discutir, mesmo dentro do partido, porque estamos a falar do mesmo partido que está na Câmara Municipal, acho que já poderiam ter feito isso de outra maneira e já poderiam ter resolvido estes problemas, que têm a ver essencialmente com a qualidade de vida das pessoas e com não pôr em perigo. Estamos a falar de queimadas, não é? Estamos a falar de coisas que não pôr em perigo também, quer a vida das pessoas, exatamente, quer a própria natureza, não é? E a propriedade, porque estas pessoas acabam por fazer queimadas em casa. Em casa. E ainda por cima pagarem a taxa. Isso ainda é outra. Dos lixos, é RSU, é? Resíduos sólidos urbanos. Outra questão preocupante tem a ver com as acessibilidades. Aí está, provavelmente o carro do lixo não consegue passar bem na Sobreira, na freguesia. Sim, é verdade. Mas existem também, noutros sítios, carros que permitem essa recolha. Não tem que ser os caminhões, mas terão que ser, se calhar, outro tipo de viaturas. Isto porque as acessibilidades são muito estreitas lá? Sim. Existem algumas lacunas também nessa parte das acessibilidades. Nos transportes também, existem algumas, são áreas que são sensíveis e que nós deveríamos estar noutro patamar nesta altura. Sobreira não tem transportes públicos? Ou tem poucos? Tem transportes públicos, tem nomeadamente o comboio, que permite a saída da freguesia. Mas a estação fica no centro da Sobreira, não é? Não fica no centro, fica numa zona, mas para se chegar à estação... Mas para se chegar à estação era isso que eu ia dizer. É muito complicado. É preciso ir transporte público? Muito dificilmente. As pessoas lá o que têm que usar é a viatura particular.
E depois tem a agravante também a viatura particular. Chegam à estação, não têm local para estacionar a viatura também. Portanto, existe um conjunto grande de situações que têm que ser melhoradas rapidamente. De forma a que as pessoas possam agilizar todas as atividades que têm na sua vida, no dia-a-dia, não é? Nesta altura, o parque que serve a estação é o mesmo local que serve a Escola EB23, que tem cerca de 1000 alunos que, para irem para lá também, têm que se deslocar ou de viatura. E os próprios professores também utilizam viaturas e têm que estacionar. Exatamente. Estacionam no parque da estação. Tudo, é tudo feito ali. No inverno, por exemplo, em que as pessoas têm mais necessidade, as pessoas andam ali à procura de estacionamento. Portanto, e não têm estacionamento. E é carros em cima dos passeios, é carros. Mas como é que se solucionaria este tipo de problema? Olha, existe uma promessa antiga, porque eu acho que nós, quando fazemos as promessas, acima de tudo, e quem está à frente dos desígnios de uma freguesia, tem que também honrar os compromissos que assumiu com a população na altura em que eram candidatos. E já existe uma promessa antiga de fazer um novo parque. Mas antiga que é 4 anos, 8 anos? Há 4 anos e há 8 anos. Portanto, e que agora voltaram a fazer a mesma promessa na resolução. Portanto, agora é que vai ser a sério. Até agora não foi cumprido, mas agora existe a mesma promessa para resolver o problema nos próximos 4 anos. Eu vou apresentar essa proposta também. E essa proposta, o que é que versa? É a criação de um parque de estacionamento que possa servir... Mas há lá terrenos? Há terrenos, sim, há terrenos. Portanto, é mesmo uma questão de vontade, não é? De resolver. Vontade e Mas os terrenos são da Junta? Ou não são da Junta. Têm que os comprar a particulares, não é? Para tudo há soluções. O não fazer nada acho que não é solução, porque as pessoas precisam de ter esses espaços para conseguir cumprir. E há muito trabalho a fazer. Mas esse espaço que fica junto à estação, esse espaço que diz que daria para um parque de estacionamento, é suficiente para responder às necessidades? Tem espaço. E pode servir não só a estação, como pode servir o centro de saúde também, que é outra das lacunas, que temos um centro de saúde com condições muito boas e também não tem um parque de estacionamento para os utentes, por exemplo. As pessoas deslocam-se. Mas ao menos tem médicos que cheguem? Que cheguem, as pessoas nunca estão contentes. Que às vezes espaços físicos são bonitos, mas depois não há profissionais. Não, mas bons profissionais existem e até pessoas que eu conheço que são bastante competentes e que estão ali para servir também. Mas o facto de quem chega não ter um parque de estacionamento quando a freguesia não tem transportes para lá, as pessoas têm que se deslocar quase todas de automóvel e não haver um parque de estacionamento, acho que é muito... Então como é que as pessoas fazem? Estacionam os carros onde há, em terrenos particulares, por exemplo, em cima das bermas, em cima dos passeios. É confusão total. É o caos. E neste tempo de pandemia, ainda por cima, não é? As pessoas têm que ter no centro de saúde um apoio bastante importante. Nós não temos, por estas condições, não existe, por exemplo, um parque para ambulâncias. Num centro de saúde em que as pessoas se deslocam, não existe um parque para ambulâncias também. Existem algumas lacunas, como as pessoas para entrarem no centro de saúde não têm um sítio coberto, por exemplo, para esperarem cá fora. Esperam à chuva. E isso é, como eu lhe digo, acho que é falta de sensibilidade. Claro que a Junta de Freguesia não pode resolver tudo, mas a Junta de Freguesia tem a obrigação de traçar uma linha e lutar por aquilo que são pela resolução dos problemas existentes, exatamente. Não é? Portanto, a questão da mobilidade no centro da freguesia é mesmo problemática. Problemático. E urge resolver. Esse é um dos primeiros problemas que iria tentar resolver caso vença as eleições. Sem dúvida nenhuma. Também dos transportes públicos, dizia-me que há poucos, não é? Sim. E ainda que exista lá a estação de comboios, o que é muito bom para quem pretenda dirigir-se, por exemplo, ao Porto ou a outras cidades, mas o facto de haver aqui alguma dificuldade em chegar por um lado, em chegar à estação, não é? Porque não há transportes públicos. Se tiver que ir, vai de carro particular, mas depois há o problema de estacionamento. Exatamente. Isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. Exatamente. E tem que se começar por algum lado. E tem que se começar de maneira... Não fazer nada, que é o que tem sido feito, acho que não é solução.
porque acima de tudo quem sofre é a população. E nessa parte tem aí também a explicação daquilo que são as minhas motivações, porque realmente é muito triste ver pessoas saírem do centro de saúde e estarem ali à chuva à espera de entrarem no centro de saúde. E o problema do centro escolar tem a ver também com o estacionamento. Não, o centro escolar tem boas condições, não tem? Sim, não é o centro escolar, estamos a falar da escola da EB23. A EB23, e o centro escolar? O centro escolar tem outro tipo de problemas. Um deles grave, que foi resolvido agora há relativamente pouco tempo, e já tinha sido identificado por nós também, que é o facto de estar em funcionamento com uma luz, com um quadro de obras, portanto, que não o centro abriu há 10 anos, e só agora, o mês passado, é que acho que foi resolvido o problema. Então, tudo que era eletricidade dentro da escola, quando ligavam equipamentos de ventilação, por exemplo, a luz ia abaixo. Tem a ver com a potência. Com a potência. Era um quadro, potência e segurança dos miúdos também. Porque o quadro estava... Era um quadro de obra. Pois. Eu nem entendo muito bem como é que se permitia que... Havia algum risco para as crianças. Um risco grande para as crianças. E foi identificado por nós, e ainda bem que foi resolvido também há relativamente pouco tempo. Mas foi resolvido pela Junta de Freguesia? E pela Câmara Municipal. Porque normalmente o que acontece em relação às escolas é que, havendo a necessidade de obras, se forem obras básicas, não é, de pequenos arranjos, é a Junta, não é, que tem essa capacidade. Pois a Junta tem a obrigação de identificar. Pode não passar e então o que me está a dizer é que há uma certa inatividade por parte desta Junta de Freguesia? Sim, há uma falta de sensibilidade para a resolução dos problemas básicos da população. E infelizmente, embora o atual Presidente da Junta seja uma pessoa muito afável, muito simpática, que eu conheço, e com quem nunca tive nenhum problema em especial, não tem nenhum problema, mas que realmente quem ocupa um cargo tem que resolver também o que são os problemas da população. Outra situação que me chegou aos ouvidos e que parece ser grave é a questão da ponte pedonal. Sim. Esta ponte pedonal acarreta algum risco para as pessoas que lá passam? Sim, existe uma passagem aérea, portanto, na altura em que foi feita uma passagem aérea, e essa passagem aérea não permite, por exemplo, pessoas com mobilidade reduzida, não tem. Quem andar numa cadeira de rodas não pode fazer esse circuito, não pode passar. Mas porquê? Por causa do piso da ponte? O piso não, aquilo é escadaria. Portanto, pois, não dá para teria fazer. Que ter um acesso diferente. Exatamente, tinham que fazer isso de uma maneira diferente. Também, não sei porque, também poderiam ter de alguma maneira já ter resolvido isso. Mesmo o piso não é o mais adequado. No inverno, com água, aquilo é feito em metal, por exemplo. Pode ser escorregadio para os miúdos, portanto tem a ver com o risco também dos miúdos. E eu acho que isso também é lamentável, porque... E quando diz com mobilidade reduzida, outras pessoas... Sim, é igual, mesmo mais idosos que não têm capacidade para os degraus, provavelmente. Não é? Exatamente. Portanto, essa seria também uma situação para solucionar. Em linhas gerais, há mais alguma proposta ou projeto da sua candidatura que considere que é importante? Sim, em termos de projetos, fora tudo isto que nós já falamos. Aquilo que eu acho é que a freguesia de Sobreira tem condições excepcionais para ser uma das freguesias top aqui do concelho. Mas estava a falar quando tem condições excepcionais, estava a falar naturais. Naturais. E a nível das pessoas também, porque são pessoas muito afáveis, e é como eu digo, eu apaixonei-me pela terra, portanto... E pela sua comunidade. Exatamente. Mas realmente acho que nesta altura existem problemas que já não deveriam ser problemas nesta altura, já deveriam ter sido resolvidos. E nestes últimos anos o que se tem assistido é que as pessoas não têm essa sensibilidade e essa vontade, não sei, mas se calhar para resolverem este tipo de problemas. Uhum. Relativamente à população, não houve nenhuma diminuição desde o último censo de 2011 até agora? Nesta altura, a freguesia de Sobreira, é como lhe digo, existem todas essas lacunas.
Aquilo que se eu falar do atual Presidente da Junta é que quer transformar a Vila de Sobreira numa vila residencial. Uma vila residencial com estas lacunas, eu acho que é muito tentar dar alguma coisa, não dando nada, porque não faz sentido falar-se em vila residencial com este tipo de problemas. Ou seja, no fundo, estará comprometida a possibilidade de fixar as pessoas lá e de Exatamente. atrair outras pessoas, é isso? Exatamente. Mas porque Sobreira não tem, por exemplo, em termos de indústria, não há nenhum Muito pouco, projeto. muito pouco, Empregabilidade, muito pouco, não se relativamente fala, ao emprego também não há. muito pouco. Eu não vejo ninguém discutir esses, porque quem se quer fixar, supostamente deveria falar em emprego, em criação de riqueza, em atrair investimentos, em efetuar projetos, e eu não vejo esse tipo de iniciativas. E por isso há uma diminuição as pessoas estão a sair. As pessoas, algumas vão saindo, nomeadamente as pessoas mais novas, que fazem os seus estudos fora, e depois algumas já nem regressam, porque realmente, mesmo para os mais novos, também não há nada, ou temos muito pouco. Não temos um parque, não temos um parque de lazer, não temos circuitos pedonais, não temos muita coisa. Doutor, então há muito para fazer, Muito para fazer. Na Sobreira. Exatamente. É preciso avançar com coragem. É preciso ter uma equipa capaz, acima de tudo. Eu falo por mim, mas falo por uma equipa que é uma equipa que eu tenho plena confiança, de pessoas capazes, empenhadas, que sabem deste tipo de problemas e que, acima de tudo, querem que a Vila de Sobreira se transforme numa vila diferente, para melhor. E que trabalhe a sua economia de maneira diferente. Exatamente. Não é? O comércio funciona pequeno bem. comércio, Pequeno comércio, mas muito pouco também. Porque em relação também a isso que foi falando, existe também a parte da segurança, por exemplo. Não há segurança. A segurança, nós estamos dependentes da ida de um carro de patrulha aqui de Paredes, que demora meia hora a chegar lá. Portanto, temos tido alguns problemas em termos de criminalidade, exatamente. Não temos um multibanco na freguesia. Portanto, estamos a falar de coisas e o que eu acho... Aí está, também é uma situação que podemos incluir nas questões básicas. Exatamente, tem tudo a ver. Supostamente, já tivemos um multibanco, ou temos um multibanco dentro de um espaço que tem um horário rígido para estar. Espaço único. Bancário? Não, temos um multibanco que está dentro de um centro, num supermercado, portanto... Já tivemos um multibanco na junta de freguesia que foi vandalizado, portanto foi assaltado, foi retirado. Depois disso nunca mais colocou. E agora o atual presidente da junta apresenta como projeto, como a colocação de um multibanco na freguesia. Eu acho que isto só mesmo, se calhar por piada, porque não vejo isto de outra maneira. Interessa-me acima de tudo que um multibanco, se calhar, se tivéssemos lá uma dependência bancária, não temos um banco dentro da freguesia. Por isso é que eu perguntava se o multibanco estaria fechado dentro da dependência bancária. Portanto, o doutor, antes de se dirigir para a sua atividade profissional, para a policlínica, terá que levantar dinheiro em Gandra. Exatamente. E depois ir para e quem quiser pagar alguma coisa, fora do horário de funcionamento daquele multibanco, tem que ir fora da freguesia fazer isso, porque dentro da freguesia não existe. Doutor, mesmo para terminar, porque já estamos no final, relativamente à sua equipa, é uma equipa coesa, forte, sente-se seguro? Sim, sinto-me muito confortável. Independentes também, porque o doutor é independente, sim, não temos, é? Portanto, foi convidado pela coligação. Sim, nós temos dentro da nossa equipa, não olhamos à cor política, porque temos pessoas na nossa equipa de vários quadrantes. Tem do PSD, do CDS do PS, e independentes, portanto é uma equipa muito coesa, pessoas acima de tudo empenhadas para querer resolver estes problemas que são problemas graves nesta altura. Agora convido a deixar a mensagem que considero mais adequada à sua população-alvo, que é a população da Sobreira. Sim, caros sobreirenses, eu apresento-me aqui novamente a dizer-vos que com a nossa equipa vocês podem contar com uma equipa coesa e com uma equipa empenhada, acima de tudo, na resolução destes problemas, entre muitos outros, e com propostas bastante válidas para que Sobreira cresça
economicamente, em termos também das condições, e com projetos que eu, a seu tempo também, e poderei. Nós temos espaços, por exemplo, como as minas de Castromil, que estão completamente abandonadas. Temos espaços como o Santa Comba, que tem áreas excepcionais para turismo, com aproveitamento das pessoas. Existem propostas que eu vou implementar certamente e que, de acordo com aquilo que são as necessidades, vão acrescentar muito valor à freguesia e chamar muitas pessoas a Sobreira, que é, acima de tudo, o que é importante também. E aqui ficaram então alguns dos problemas da freguesia da Sobreira e também algumas soluções aqui defendidas pelo candidato Jorge Carneiro à presidência da junta daquela freguesia. Muito obrigada, Sr. Obrigado, por ter estado aqui connosco. Obrigada pelas declarações que deixou aqui e também pela forma como descreveu Sobreira. Nós voltaremos brevemente. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.